Vamos lá. Pessoal, boa noite. A gente está com mais um FitWeb hoje, né? Já começamos a gravar o nosso FitWeb. E nessa quinta-feira a gente vai estar falando sobre um top 5, né? Um top 5 cringe, né? Da fitoterapia, né? Então, baseado em quê? A gente vai estar falando um pouco sobre mitos, a gente vai estar falando um pouco sobre questões relativas à fitoterapia que não são tão bem discutidas, né? E como é uma proposta nossa aqui da Praticina, enfim, da pós-fitoterapia, a gente procura sempre estar, além das aulas, logicamente, da pós-graduação, a gente pretende estar promovendo esses espaços que está conversando sobre a fitoterapia. E a gente chamou a Gabriela hoje para a gente estar conversando um pouco sobre esse top 5 Gringe, né? Ou seja, esses mitos relativos à fitoterapia. Five cringe da fitoterapia. É natural, não faz mal. Eu não sei como que é o paciente de vocês. O meu paciente, na sua grande maioria, eu não atendo só ferida, mas eu atendo muita ferida, tá? Então, é um paciente que geralmente é mais idoso, tem síndrome metabólica, muitos são diabéticos, quando a gente pega, tem alguns de úlcera venosa. Então, e é um paciente, o meu paciente, na grande maioria, é SUS. E o SUS, aqui no Brasil, foi feita uma pesquisa, quantos pacientes que tomavam fitoterápico conheciam o formulário fitoterápico nacional? Quase 90% não conhecia. O uso popular da planta no Brasil é muito forte. Aqui eu coloquei as garrafadas, mas a gente não é só a garrafada que a gente está falando, a gente está falando do uso do fitoterápico em geral. Eu tenho vários... Olha, o que eu tenho de história para contar para vocês, então, assim, eu tenho paciente que conhece a planta, que o bisavô falou para o avô, que falou para o pai, que falou para ele, que já falou para o filho, que já falou para o neto. Então, é uma coisa, né, que vem de família, e essa coisa do é natural não faz mal. Por que da onde saiu isso? Alguém sabe? Da onde que saiu isso? É natural não faz mal? Por que o nosso paciente acha que quando ele faz o uso de planta, né, medicinal, o uso de fitoterapia, por que ele acha que aquilo é natural e não vai fazer mal para ele? Alguém já parou para pensar nisso? Eu já parei, porque eu tenho uma irritação profunda com isso, tá? Da onde que isso vem? Então é assim, ó, a planta, né, a planta medicinal, toda planta, ela para sobreviver, né, para ela poder, enfim, se reproduzir, estar ali naquele meio ambiente, ela tem que produzir metabólitos. Esses metabólitos podem ser primários ou secundários. O que é o primário? O basicão que ela precisa para viver na vida, água e pão, tá? É o básico do básico do básico. Quem são os secundários? São aqueles fitoquímicos, então, substâncias químicas da planta que ela produz para poder se adaptar e sobreviver naquele local onde ela se encontra. Exemplo, se eu tenho uma planta, uma alga, por exemplo, então uma alga do mar do Brasil, ela tem uma água que não é tão gelada, não é um mar tão profundo, então ela tem muita luz, né, batendo nela, então ela tem que se adaptar nessa necessidade. Se eu tenho uma alga dos mares profundos da Noruega, que é um ativo que a gente tem exclusivo aí de uma empresa que é um ativo até bem legal, ela está num mar muito mais gelado, ela está no mar profundo da Noruega, então tem muito menos luz, ou seja, como que ela vai se adaptar ali para sobreviver? Outro exemplo, se eu pego a mesma planta, um pé de sei lá o quê, de boldo, planto aqui, né, no Brasil, especificamente eu estou no Rio, mas vamos falar de lugares assim maiores que dá mais entendimento. Então, planto aqui no Brasil ou planto lá no Polo Norte. Aqui no Brasil, é um clima tropical, é um solo encharcado, cheio de nutrientes. Então, ela vai ter que se adaptar para sobreviver neste ambiente. Essa mesma planta, como que ela vai se adaptar lá no Polo Norte? É um frio desgraçado, tem muita neve, o solo não é tão encharcado, talvez não tenham outros nutrientes. Então, o que ela vai produzir? E aí, cada parte da planta produz um monte de coisas. Então, a folha que está lá em cima, sei lá, na copa, que está recebendo muito sol, ela tem que ter substâncias que protejam ela do sol, ela tem que, às vezes, ela fica colorida, por exemplo, o buganvíllea, para trazer o polinizador. Às vezes, essa planta
produz algum cheiro também para atrair polinizadores. Se a gente estiver falando do tronco, se a gente estiver falando da raiz, ou até, por exemplo, a cúrcuma, né, que é um rizoma, como que ela vai fazer para se diferenciar ali, tá? Para se estabelecer. E aí, claro, quando eu tenho um medicamento, eu tenho uma cúrcuma longa padronizada a 95% de curcuminoides. Toda cúrcuma longa que eu prescrever a 95% de curcuminoides, eu sei que tem aquela quantidade de fitoquímicos, ou seja, metabólitos secundários ali naquela cúrcuma. E se eu pego a cúrcuma aqui da minha janela, que eu plantei aqui, e a cúrcuma do Caio, que ele plantou lá? Certamente os curcuminoides vão estar em concentrações diferentes. E eu não tenho como dosar isso, tá? Não tenho como dosar se eu estiver falando do remédio, né? Do fitoterápico em si, da planta natural, tá bom? Dentro disso, ela vai produzir vários fitoquímicos, tá? Esses vários fitoquímicos a gente vai chamar de fitocomplexo. Então, toda planta tem vários fitocomplexos. E eles vão variar de acordo com a parte da planta utilizada. Por isso que é tão importante eu prescrever a parte da planta utilizada. A Gabi está viajando. Não estou, não. Vou chegar lá ainda, lá no nosso... Porque o natural não faz mal, tá? Então, quando eu prescrevo cúrcuma longa, rizoma, o que tem ali naquele rizoma? Vários curcuminoides, vários óleos, vitaminas, sais, tem um monte de metabólitos secundários, um monte de fitoquímicos que formam o fitocomplexo da planta. Então, diferente de um medicamento alopático, que vai ter lá a chave fechadura e vai entrar num único alvo, quando eu estou falando de um fitoterápico, eu tenho vários alvos que eu vou conseguir chegar. Por quê? Porque ele não vai ter uma substância só, ele vai ter várias. Todos aqueles fitoquímicos, né, que formam esse fitocomplexo. Isso faz com que, muitas vezes, na maioria das vezes, ele tenha menos efeitos colaterais e eventos adversos. Por quê? Porque ele vai ativar vários mecanismos ali, ele não vai ativar um só. E aí, então, se eu tenho um paciente intolerante à estatina e eu faço para ele um monásticos, por exemplo, ele pode se dar muito bem com monásticos e não ter nenhum efeito colateral que ele tinha com a estatina. O que fica na cabeça dele? Tive o efeito positivo e, como é natural, não me fez mal. E aí, isso é para tudo, tá? Então, a gente vai ver isso várias vezes. Tem pessoas que não se dão bem com fluoxetina, fazem crocos sativos, ficam bem. Então, o alopático não posso tomar, mas o fitoterápico é natural e não me faz mal. E aí, gente, isso acontece muito. Conheço o autor desse artigo. Ele trabalhava com a falsa arnica brasileira. Olha, eu peguei... É muito difícil, vou te falar. Eu sou doida para encontrar até outras imagens que falem de metabólitos secundários. Porque essa aqui é meio uma adaptação, né? Eu amo essa imagem, eu uso ela sempre que eu posso. Se eu pudesse, eu pegava um autógrafo, né? Do Gobo Neto e do Lopes, porque o que eu uso dessa imagem é muita coisa, tá? Então, e aí a gente tem essa coisa da natural não faz mal. Então, gente, isso tem que cair por terra. Por quê? Porque, veja bem, tudo bem, eu tenho ali, tá desligando algumas coisas e tá fazendo com que eu não tenha todos esses efeitos adversos, eventos colaterais, tá. Mas eu tô falando de substâncias químicas. Eu tô ligando, tô fazendo chave fechadura de qualquer forma em 500 outros, sei lá quantos milhões de transportadores, né? Tô ativando outras coisas. Então, se eu tenho química, se eu tenho um fitoquímico ali, se eu tenho uma substância química, obviamente que ela pode me causar uma coisa que eu não quero, tá? Então, não é... Eu tenho um paciente, quem já viu minha aula conhece essa história. O apelido dele, Caio, era Zé Balinha. Eu tô com a câmera aqui, mas eu tô vendo vocês aqui, tá? Por isso que eu fico assim meio louca. O apelido dele era Zé Balinha, um homem gigantesco, que era segurança, 2x2 gigantesco, Zé Balinha. Aí eu fui descobrir por que o nome dele era Zé Balinha. Então, ele é DM2, tinha uma lesão no pé, tinha parado de lutar, estava arrasado. E aí contaram para ele, lá perto dele, um vizinho, sei lá quem, que tinha uma plantinha tranquila que se chamava bajeru, que se ele tomasse um chazinho, diminuía a glicose dele.
E aí ele é enorme, ele não quis tomar uma xícara. Então, como que ele fazia? Ele me contou. Por quê? Lógico, né? Porque eu fui lá e perguntei. Ele fazia uma panela e tomava o dia inteiro. Ele tomava o abajeru sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. O que que acontecia? Ele vivia hipoglicemiado, vivia, estava sempre. E aí ele tinha que andar com bala no bolso, porque quando ele começava a passar mal, ele tinha que botar uma bala na boca. Então, ele distribuía bala pelo hospital inteiro, por isso que o apelido dele era Zé Balinha. Aí eu pergunto assim, o que adianta, sabe? O cara fazer o uso da planta e não fazer bem feito, né? E fazer errado, tá? Então, essa coisa do é natural e não faz mal, tem que parar, tem que cair por terra, tá? Por favor, chega disso. É natural, não faz mal. Fake news, total, né, Caio? Total. E aí, dentro disso, fala, desculpa. Só te complementando, acho que alguém falou aqui no chat, Gabi, quando o Rafael fala, né, justamente, fala dessa figura aí que tu acabou de mostrar, né, mostrando os metabólitos secundários e tal, ele fala, a imagem é mais usada para falar dos fatores bióticos e abióticos na produção de metabólitos secundários. Perfeito, né? Isso aí porque é maravilhosa, né? Figura clássica, clássica. Isso. E aí, Gabi, só para te complementar, e até a gente pode discutir, voltar a essa discussão posteriormente, eu fiz uma publicação, acho que foi início desse ano. Início desse ano eu fui ministrar uma aula de interações farmacológicas, sabe? Até para uma pós de São Paulo. E aí falando, assim, a ideia da aula era eu estar discorrendo muito sobre o uso racional de medicamentos fitoterápicos. E quando a gente fala no uso racional, né, a gente está falando muito questão de qualidade, segurança, eficácia. E quando a gente fala de associação de um fitoterápico com alopático convencional, está na nossa cabeça muito que são geralmente interações negativas. Só que pode ter interações positivas, né? Claro. Isso a gente leva em conta o uso racional. E aí tem diversos exemplos de interações negativas, né? Ou seja, algumas interações farmacocinéticas, né? De aumentando a potência de uma droga, né? Ou, por exemplo, reduzindo o efeito de um anticoncepcional. Enfim, são diversos exemplos aí que a gente vê tanto de maneira positiva como de maneira negativa. E como tu falou aí, a gente estudando fitoterapia, enfim, questões relativas a interações, existem já exemplos bem clássicos, sabe, de interações de a gente tomar suco, salvo engano, suco de... Eita, agora fugiu o nome. É interação com Viagra, né, com sildenafila. Acho que mas o sildenafil interage com muita coisa, né? Porque qualquer liberador de óxido nítrico já vai interagir com ele. Perfeito. E é justamente isso. É a aroeira, né? E qual foi o legal? O trabalho publicado agora, 2021, Gabi, aí mostrou assim, o indivíduo tomando suco de aroeira, assim, pegou o relato lá de 3 casos, 3 pacientes, 2 adultos jovens e de meia idade, saudáveis, que nunca fizeram uso de Viagra. E aí o pessoal usou a sildenafila e consumiu o suco pela manhã e usou o Viagra à tarde, ou seja, não foi junto, foi no mesmo dia. E aí os 3 pacientes, eles tiveram priapismo, ou seja, tiveram uma ereção duradoura e dolorosa pelo consumo do suco da aroeira. Então vê, é natural, né? Porque a gente entende natural, é derivado de espécie vegetal, né? Porque, como você falou, o fato de você extrair, né, ter um extrato aquoso, enfim, extrato seco de uma planta não é natural, é um produto farmacêutico derivado de espécie vegetal. Então, isso quer dizer que natural não faz mal, tá longe de ser verdade. Pode fazer bem, mas pode fazer muito mal. E tem vários exemplos mostrando isso. Tem vários milhões de exemplos que o consumo de um chá, de um suco, o suco de romã, né? O suco de romã pode promover esse priapismo, né? Então, da mesma forma que, por exemplo, a gente associar a L-arginina com o piconogenol, né? O extrato de a arginina é ótimo para isso mesmo.
ele aumenta o fluxo sanguíneo, ele aumenta, por exemplo, a função erétil de homens, ou seja, uma coisa positiva, né? Ele potencializa isso, ele reduz disfunção erétil em homens, mas um simples consumo de um suco de romã, né, Punia granatum aí, com a sildenafila, pode causar esse priapismo. Então, isso só mostra que a gente tem que estudar, né? Que a gente, Muito. como profissional, a gente tem que estar estudando para poder entender certas coisas, né? Porque já é sabido na literatura também que a gente vê isso na prática clínica, que quando a gente conversa com o paciente perguntando se ele usa algum suplemento, se ele usa alguma coisa, eles sempre esquecem de relatar o uso de chá, uso de fitoterápico, porque eles falam assim, eu não sabia que precisava Isso, dizer. é água, né? É tranquilo. Perfeito. Poxa, e a gente sabe que o paciente que usa o suplemento, ele, na verdade, usa 2 ou 3 suplementos, né? Geralmente, você não é usuário de apenas um suplemento ou de uma espécie vegetal do fitoterápico. Você usa 3, 4, 5, fora os medicamentos alopáticos convencionais que você utiliza. Então, os nossos pacientes, que a gente não vê isso na graduação, eles são basicamente pacientes polimedicados. Polisculhambado que eu falo. Mas polisculhambado, acho que é uma definição mais assertiva. Então, vê, né? A Gabi está falando de exemplos aí, e aí está puxando, dando outros exemplos do suco de romã, o simples suco. Que é delicioso, né? Eu amo suco de romã. Tendo efeito relativo a priapismo. E aí não pode deixar de falar, por exemplo, de usar alguns anticoncepcionais, e usar o alho, né? Usar um suco de laranja, né? De algumas espécies de citros, como tendo um efeito redutor, o efeito anticoncepcional. Então, imagina, né? Você ter uma gestação não planejada porque está tomando suco de toranja, suco, enfim, da espécie citros. Então, de fato, não é porque é natural, entre aspas, ou seja, derivado de espécie que não vai ter total, efeito nenhum, né? Total, com certeza. Dentro disso, Caio, duas coisas. É exatamente isso. Se eu falo assim, se ele não tem efeito nenhum, e você está tomando para quê? Eu falo assim mesmo para o paciente, porque era melhor tomar água, se não tem efeito, se não tem nada, né? Então, isso é uma coisa. E a segunda coisa é o seguinte: quando eu prescrevo, eu sei que nesse caso, assim, se o cara toma um suco de romã ou de aroeira, enfim, a gente não tem como saber? Não tem, ok. Mas quando eu prescrevo alguma coisa que possa interagir com o sildenafil, né, com o Viagra, eu assusto o meu paciente já, entendeu? Eu falo, meu filho, é o seguinte, você toma Viagra? Não, não tomo não. Que bom, porque eu tô prescrevendo aqui um negócio aqui que se você tomar Viagra junto com isso, vai morrer. Porque aí, pelo menos, ele fica... Eu faço isso bastante, tá? Ele, pelo menos, fica assim, meio ressabiado de... Naquele dia que ele tomar o sildenafil, ele não vai fazer. Ô, Caio, você não tem noção da... Eu já vi paciente botar sildenafil no bombom, porque tá lá, pano, jantar, nanana, e não quer mostrar que tá tomando, aí pega um bombonzinho de sobremesa, depois, pronto, tá pronto, entendeu? Então, assim, tem coisas que realmente é igual Milanta Plus. Milanta Plus é remédio, já deixou de ser medicamento há muito tempo. O povo toma que nem água, né? Mas, enfim, vamos lá continuar. E aqui eu trouxe para vocês rapidinho a diferença de manipulado e industrializado, porque eu acabo sendo muito tendenciosa, né? Sou bem enviesada para medicamentos manipulados. Gosto do industrializado, uso também, acabo prescrevendo mais o manipulado. Por quê? Porque eu consigo individualizar mais o tratamento do meu paciente e porque, assim como a planta, né? Então, enfim, a cinara, a cúrcuma, o taraxa, com a planta ela vai ter o fitocomplexo dela. Quando eu junto várias plantas, eu consigo muitas vezes potencializar, ter uma sinergia positiva entre essas plantas e potencializar esse fitocomplexo, tá? E aí, para prescrever um industrializado com várias plantas, como que eu vou fazer isso? Eu não... Imagina, meu filho, você sai daqui, você vai lá na farmácia, você compra essas 4 caixas. Esse aqui eu quero que você tome 2. Aquele ali eu quero que você abra a cápsula e tome metade. Não tenho como, tá? Então, uso medicamento fitoterápico industrializado, mas acabo prescrevendo muito mais o manipulado, tá? Para conseguir individualizar isso para o meu paciente.
O outro cringe que eu botei aqui, ó, vou trocar água pelo chá. Pode falar Gabi, um pouco da interação chá com fito ou medicamento não fitoterápico manipulado e industrializado? Gabi, teve uma pergunta antes dessa, Gabi. A do Eduardo. Vê aí. Deixa eu voltar aqui. Sabe um pouquinho. Não sabia que tinha fitoterápico industrializado. Eu achava que todos eles eram naturais. Acredito que os naturais são melhores para a saúde. Olha, quem é essa pessoa? Como é que chama isso? Eduardo. Eduardo, deixa eu te falar uma coisa. Todo fitoterápico é de planta, tá? Não tem a diferença se ele vai ser um remédio ou se ele vai ser um medicamento. Então, assim, o que é remédio? É qualquer fim que te traga um poder curativo. E o que é o medicamento? Quando a gente está trazendo a cura, mas ela é absolutamente controlada. Então, se eu tenho aqui uma camomila, tá? Vou prescrever camomila para esse paciente. Se esse paciente tem camomila no jardim, ou se ele compra droga seca ali na esquina, né, numa casa de plantas medicinais, e ele faz um chá, quanto de fitoquímico tem nesse chá? Onde estava plantada essa camomila? Qual é a padronização dela? Eu não sei. Eu não tenho como saber, eu não tenho controle de tudo dela. Então, ele é um remédio fitoterápico. Se eu estou falando, se eu prescrevo, vai para a farmácia de manipulação ou vai para a farmácia normal, então, Raia, Pacheco, sei lá, Venâncio, e compra aqui esse fitoterápico dessa marca. É um medicamento, tá? Tanto na magistral quanto na indústria. É um medicamento. Eu sei tudo. Eu tenho um laudo de análise, eu sei a padronização, eu sei quantas miligramas, eu sei testes de contaminação, tudo. Ambos vão funcionar? Vão funcionar. O chá medicinal, se ele for feito da forma correta, ele tem valor medicinal, sim, tá? Então, eu acho que eu respondi a tua pergunta. E a outra eu não consegui entender, Fernanda, deu uma viajada aí. Um pouco da interação do chá com o fito. O chá é um fitoterápico, tá? É um remédio fitoterápico. Então, de novo, a gente vai falar de chá mais para frente, mas o chá medicinal, quando é feito da forma correta, ele tem ação farmacológica, sim, tá? Não é chá de saquinho. Chá de saquinho é recreativo. Cheiroso, gostoso, maravilhoso, quentinho, mas a ação medicinal, fake news, tá? Não tem. A gente tem que fazer o chá da forma correta. Tá? Para complementar tua resposta, Eduardo, é como cuidado, a gente fala como a Gabriela falou, é natural, né? Assim, o que a gente fala, a gente está discutindo aqui com relação a produto farmacêutico, né? Ou seja, ele já é manuseado de alguma maneira. Então, o próprio chá que a Gabriela falou, você vai ter que pegar, por exemplo, a parte da planta, a folha, vai ter que fazer a seleção, vai ter que secar aqui dali, a gente estabiliza, né? Tipo uma estufa, a gente estabilizou, e daí vai para um chá, né? Vai fazer um infuso, um decocto e tal. Então, perceba que não é algo tão natural, porque você, de certa forma, está concentrando aqueles fitoquímicos daquela espécie vegetal, em qualquer que seja a parte da planta. Mas a tua pergunta, Eduardo, tu pergunta assim, ó, quais são os melhores para a saúde? Essa tua pergunta, Eduardo, é necessário você fazer uma pós-graduação inteira para poder saber, né? Porque quando a gente fala de benefícios para a saúde, percebe que é muito amplo, né? Só que para você perceber, só um tipo de informação que a gente vai discutir após, só para você perceber, a gente fala assim, tipo, o chá, né? O chá que enfim, é uma droga vegetal, é uma espécie vegetal já manuseada. Existem já artigos publicados, por exemplo, eu publiquei no meu Instagram e até hoje no meu grupo Telegram, que é Discute Fito, a gente mostrei lá um trabalho, por exemplo, mostrando que o chá de camomila, que tu acabou de falar, Gabriela, parece que a gente combinou, que o chá de camomila usado, né, consumido 3 vezes ao dia, né, enfim, 3 doses ao dia, ele tem um efeito anti-artrite reumatoide, ele tem um efeito redutor de dores articulares, né, em pacientes com artrite reumatoide. E aí, nesse trabalho foi legal que mostrou, por exemplo, marcadores bioquímicos, né, mostrou melhora da velocidade de hemossedimentação, VHS, melhorou indicadores do índice da OMAC, né, que é um instrumento de avaliação lá do Canadá, validado, né, que é aceito pelo Colégio Americano de Reumatologia, e também aumentou capacidade funcional. Então, Eduardo, a gente está dando um exemplo do chá de camomila,
tá? O chá de camomila, que a gente utiliza diariamente, e foi capaz de estar melhorando a dor, né, e funcionalidade funcional, né, digamos assim, ou funcionalidade da cápsula articular, né, capacidade funcional da cápsula articular com chá de camomila, né? Então, claro, durante 42 dias, foram 1 mês e 10, né, 1 mês e 10 dias de uso. Então, vê, é um chá que, se utilizar da maneira adequada, e não esse chá de saquinho, né, que a Gabriela acabou de falar, que ali é só o sabor, ali é só para você beber, ingerir líquido com sabor, basicamente. Mas a gente fala, de fato, na droga vegetal, para você fazer um infuso, porque você meio que já consegue, já sabe qual a planta que você está usando de fato, né? Porque aquele saquinho a gente não sabe direito, né? Você vai ver esse saquinho de camomila, às vezes você nem vê as coisinhas amarelas lá. Você não sabe o que é que tem ali. Pode ser uma parte da planta que o teor de fitoquímicos é baixo, a gente não sabe. Então, quando você fala assim de qual para a saúde, poxa, é um mundo. Mas, de fato, produtos alimentícios, né, tipo um chá, enfim, essa droga vegetal, ele pode ter uma aplicação bem interessante em diversos contextos, tá? Que pode ter uma ação positiva se a gente souber utilizar de maneira adequada, ou uma ação não tão positiva. Enquanto a Gabi estiver falando aí, eu vou estar colocando, pessoal, aqui no chat para vocês os links dos artigos, tá? Para vocês irem atrás e já irem lendo ou algo do tipo, né? Porque esse é o objetivo da gente estar aqui no Feitoé, beleza? Beleza. Vai, Gabi, é contigo de novo. E aí, aqui vou trocar água pelo chá, que é quase o que o Zé Balinha fez, né? Ele trocou água pelo chá. Aqui é um outro exemplo, e um exemplo real. Isso foi publicado no jornal em 25 de outubro de 2018. Esse cara, é o Jim, é um americano, que ele resolveu tomar chá verde. Achou que era tranquilão tomar chá verde, começou a passar mal, passar mal, passar mal. No final, o fígado dele estava tão comprometido que ele teve que entrar na fila de transplante. Ele fez um transplante de fígado por conta de chá verde, tá? Então, só para vocês entenderem o poder das plantas. Aqui é uma outra, né, coisa que a gente faz aqui no Rio muito, por isso eu botei a foto do Rio e do carinha da praia. Quem conhece, quem é do Rio, conhece o Bruninho do mate. Quem vai muito à praia. Eu sou praieira, estou 1 ano e meio sem ir, aqui sofrendo por causa de pandemia. Nem me fala. E aqui no Rio tem uma coisa assim, a gente toma muito mate, né? O mate que a gente toma não é igual a galera do Sul, não. O nosso mate é torrado, é o mesmo Ilex, né? Mas é torrado. Então ele é preto, né? Bem pretão. E como que a maioria das pessoas que eu conheço, como é que faz? Então, por exemplo, o chá. Como você faz um chá? Se a parte mole, você faz infusão, né? O mate, a gente está falando da folha, então a gente deveria fazer infusão da folha por 3, 5 minutos, enfim. Como que a gente faz? Como que se faz o chá aqui no Rio? Você pega o mate, a maioria das pessoas que eu conheço fazem assim. Você pega, cozinha, mas você cozinha bem e você cozinha muita quantidade, que aí sai aquele pretão. Esses caras que vendem mate na praia, é assim que eles fazem. E aí, quando depois você cozinha, né, que ferveu bastante, coa, e aí você ferve de novo, coa, ferve de novo, ferve, vai fervendo aquela água parar de sair preta. Então, você faz quase uma tintura de mate, né? Um extrato assim, muito, 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 muito forte, e deixa isso faz no domingo e toma até sábado, entendeu? Toma o dia inteiro, todo dia sem parar, vai só diluindo com água e vai tomando. É uma delícia. Gelado, eu tomo mate todo dia, o dia inteiro, mas não tem mais valor medicinal, né, gente? O princípio ativo, ele dura ativo ali no chá 24, estourando 48 horas. Então, o chá que você fez no domingo, quando chegar na terça, já não tem mais praticamente nada ali. A gente toma, a maioria das pessoas aqui no Rio toma pelo gosto, né? Porque a gente ama mate, mas se a gente fosse buscar o valor medicinal, tá errada essa forma de fazer. E aí, dentro de tudo que a gente está falando, de chá medicinal, de tudo isso, eu trouxe aqui para a gente olhar a forma correta de se fazer chá. Então, se eu tenho partes moles, né? Então, folhas, flores, estigmas, etc., eu vou fazer por infusão. O que é infusão? Eu pego meu copo, boto a planta,
fervo a água, jogo a água ali dentro e abafo por alguns minutos, tá? 2, 3, 5 minutos, não precisa mais do que isso. Então, a água não ficou escura, a água está quase sem cor. Não tem problema, com certeza saiu o fitoquímico dali, tá? Pode ter certeza. O que sai primeiro? Polifenóis, depois saem os flavonoides e, por último, saem os taninos. Depois de tanino, a gente já não quer mais muita coisa. Às vezes, nem o tanino a gente quer, tá? Então, é por isso que a gente não deixa a infusão por muito tempo, tá? Não é para ficar 10 minutos em infusão, não, tá? Como que a gente faz isso? Na instrução normativa, a gente tem a quantidade exata de cada planta, mas eu não tenho como falar para o meu paciente, pesa não sei quanto dessa, não sei quanto daquela, é enlouquecedor, tá? Não tenho como. Então, a gente tem mais ou menos uma medida caseira padronizada para isso. Qual é essa medida caseira? 1 colher de sopa da planta fresca ou 1 colher de sobremesa da planta seca, sempre para 250 ml de água. Por que 250? Porque é uma medida fácil de eu aumentar se eu pensar em mais quantidades. Então, se eu tenho que tomar 500 ml, eu faço 2 copos. Ou se eu estou fazendo para mais pessoas, eu consigo fazer 1 litro. Então, são 4 copos. E aí eu proporciono a quantidade de colheres. Seriam 4 colheres, tá? Se for parte dura da planta, então casca, tronco, rizoma, etc., a gente vai fazer decocção, que é o cozimento, tá? Aqui botei canela, botei um cardamomo, botei o cravo, o anis, alguns exemplos. A folha eu não consegui apagar da imagem, que eu não sou designer ainda. Mesma coisa, mesma linha de raciocínio da infusão, tá? Então, aqui ficou errado, ó, não é infusão não, aqui é decocção, mas é a mesma linha de raciocínio. Como que eu vou fazer? Eu vou deixar em decocção poucos minutos, porque primeiro vai sair polifenol, depois flavonoides e, por fim, taninos e depois um monte de coisa que eu não quero. Como que eu faço essa decocção? Pego a minha panela, boto a planta, boto a água fria, ligo quando começar a ferver. Então, quando começar a decocção, eu vou esperar ali aqueles meus minutos, desliguei, tá pronto, ok? Não precisa deixar horas ali não para extrair tudo, porque a gente não quer tudo. Aqui eu trouxe algumas fontes da onde que a gente pode pesquisar fitoterápicos. Por quê? Caio até está falando, né, de publicações e etc. Então, assim, da onde que eu vou pesquisar? Onde que tem isso tudo? A gente vai falar bastante sobre a Fitoteca. A Fitoteca é uma plataforma online de fitoterapia, de assinatura mensal, que apoia principalmente o prescritor em saúde. Então, eu sou o Caio, eu sou a Gabriela, eu estou com o meu paciente aqui na minha frente. Ah, qual é a padronização daquela planta mesmo? Ah, será que ela faz interação com alguma outra planta? Ah, qual é a dose máxima e a mínima? Como que eu vou fazer? Então, tem tudo sobre todas as plantas lá na Fitoteca. A gente vai consultar mais tarde. Artigos científicos eu busco direto no PubMed. Quando eu não encontro no PubMed, eu vou para o Science Direct, tá? Que eu gosto muito, ele tem alguma coisa de literatura cinzenta, então às vezes dá um norte para a gente, né, Caio? Para fitoterápicos, tem o Examine, que é uma base de dados muito boa, tem o Natural Medicines, ambos acabam levando a gente para o PubMed, mas, de novo, às vezes dá uma luz quando a gente está meio perdido, né? Periódicos CAPES, eventualmente eu vou lá na Anvisa buscar alguma coisa de RDC e alguns outros. Então, a gente pode procurar na Farmacopeia Brasileira, pode olhar no formulário de fitoterápicos. Tem um memento da Anvisa que é bem legal, só que o memento só tem 28 plantas, a gente tem mais de 500 aí no mercado fitoterápico atual do Brasil que podem ser prescritas, então é muita planta, tá? Então, mesmo que eu juntasse as 3 e aqui as plantas se repetem, ainda não dá nem a metade do que a gente tem por aí de plantas. Por isso que a gente desenvolveu a Fitoteca. Então, o que eu tenho na Fitoteca? Tudo
sobre todas as plantas, tá? Indicações terapêuticas de cada espécie, a parte utilizada, a forma farmacêutica, sinonímia, nome em latim, tempo de tratamento, contraindicações, precauções de uso, interações medicamentosas, informações sobre segurança e eficácia, publicações, sugestão de formulação. Então, tudo. Começamos agora, subimos também óleos essenciais, começamos a montar punks, então a gente está constantemente alinhando e subindo novas informações na plataforma. Vou divulgar o Rafael perguntou que eu criei para difundir as PICs. Tem link no Instagram, assim, chama Coint. Esse nome aqui, ó, Coint Abfit. A gente tem um Instagram só do Congresso, tá? Coint Abfit. Deixei aqui meu Instagram também, para quem quiser me seguir, tá? Doutora Gabriela, que é a parte fácil, e o Deutsch, que é meu sobrenome dificílimo, mas é o único que eu tenho. Então... Deutsch, de fato, difícil saber essa pronúncia, Gabi. É alemão. Pois é. Mas só tenho esse, Caio, então eu convivo com isso. Eu era daquela comunidade, sempre soletro o meu sobrenome. Sei, do Orkut. Isso, Orkut, imagina, nem conheço Orkut. Não é da minha época. Tá, então olha só, aqui, o pessoal perguntando, né, com relação... Então, pessoal, eu coloquei 2 links para vocês aí no chat, relativo a 2 trabalhos que mostram o consumo do chá de sálvia, né, sálvia landulifolia, uso agudo do chá de sálvia, podendo ter um efeito nootrópico, ou seja, melhorar a cognição, melhorar a desempenho cognitivo em um teste de lógica, tá? Então, isso é bem interessante para quem é concurseiro, né? Para quem gosta de fazer provas. Já passei para vocês aí, tá o link do trabalho e o título, tá? Não tem como passar o trabalho aqui, né? Pelo chat do Zoom, mas joga no Google, se não der certo, enfim, coloca pelo DOI, eu coloquei aí que dá certo, tá? E aí, pessoal, Gabi, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Pode ser? Tá, pode, claro. Eu vou aqui bem rapidão, que quando a gente está falando relativo a produtos naturais, eu vou aqui estar compartilhando com vocês, que seria isso, né? Confirma para mim, pessoal, se vocês estão vendo minha tela. Estamos vendo, né? Estamos sim. Pronto, assim, a gente tem mais alguns esse top 5 cringe, né? A Gabi falou que o produto natural não faz mal, e aí deu esses exemplos, ela falou de alguns efeitos negativos, e eu citei alguns possíveis efeitos positivos, né? Porque a gente sempre tem que estar em consciência desse uso racional. Mas aqui eu vou puxar para cá, né? Só para complementar a Gabi, né? Que é natural, não faz mal. E aí eu trago esse trabalho, pessoal, só para vocês terem noção do perigo de pacientes polimedicados, de você estar utilizando medicamentos alopáticos convencionais e com fitoterápicos. Especialmente, hoje é uma moda muito, muito grande, especialmente a gente está comprando alguns produtos naturais que são blends, que é uma mistura de coisas. Então, existem marcas bem famosas aí, né? Marcas de 2, 3 anos para cá ficaram muito famosas, que você paga R$80 num saquinho com uma mistura de chá, né? Enfim, são diversos exemplos, mas eu não vou falar a marca aqui. Mas e o pessoal acha que pelo fato de ter muita coisa junta é melhor para a saúde. E não, né? Quando a gente coloca muita coisa junta, e nesses produtos tem 5, 6, 10 espécies vegetais misturadas, quando você aumenta a quantidade desses produtos, você acaba, porventura, aumentando o risco de interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas não tão interessantes. Nesse contexto, aí eu vou e trago esse trabalho para vocês, né? É um trabalho de 2012, publicado na revista de Etnofarmacologia, e é um trabalho interessante, porque vem bem, deixa eu maximizar aqui, e vem bem nessa ótica que a Gabi está conversando com a gente, que produto derivado de espécie vegetal pode causar malefício. E nesse caso aqui, como vocês podem estar observando, pessoal, foi um estudo prospectivo, que basicamente, o que foi o estudo? Eles acompanharam pacientes que deram entrada no hospital, né? Pacientes que deram entrada no hospital, e no final foram 313 pacientes, é um estudo de acompanhamento, estudo prospectivo, e eles fizeram o seguinte, eles quiseram ver a hepatotoxicidade, né? Eles quiseram ver
impacto hepático, né, desses pacientes em 2 modos de tratamento. Um grupo de pacientes só usando fitoterápico e o outro usando fitoterápico mais alopático convencional, né? A gente fala em alopático convencional. Então, enfim, 256 pacientes desse grupo de uso de medicamento alopático convencional e fitoterápico, e também 57 no grupo só de fitoterápico. Enfim, e eles quiseram avaliar efeitos adversos dos pacientes com uso de fito e de fito mais alopático convencional. Resumindo os resultados, observaram que os pacientes que estavam, 6 pacientes que estavam usando, claro, de um grande número, 6 pacientes que estavam usando alopático e fitoterápico tiveram desenvolvimento de hepatotoxicidade que cessou quando parou de usar o fitoterápico, tá? E eles mostraram o seguinte, que quanto maior o tempo de intervenção, maior o risco de efeitos adversos, tá? Ou seja, blends aumentam o risco. E aqui eu trago aqui para vocês, só para vocês verem o que eu tô falando. Aqui tá os 6 pacientes, tá? Que tiveram hepatotoxicidade. Observa aqui a causa da admissão no hospital, né? Então, uma conclusão, né? Um acidente vascular, enfim. E aí, a idade deles, né? Geralmente pacientes de meia idade, pacientes idosos, e mostra aqui o tempo de estadia, né, no hospital, que foi suficiente para induzir essa hepatotoxicidade. E aqui mostra o tipo de hepatotoxicidade, tá? E mostra aqui os valores de bilirrubina, das transaminases, de gama-GT. Mas por que eu estou mostrando isso? Eu estou falando o seguinte, que quando você utiliza a alopático convencional mais fitoterápico, pode dar algum efeito negativo do ponto de vista de fígado. Ah, cara, mas é só um fitoterápico? Não. Esse aqui é o segredo. Eu vou ter aqui, eu vou dar um zoom aqui, e como vocês podem observar nesse slide, aqui os 6 pacientes, né, homens, mulheres, de meia idade, mostra que os alopáticos convencionais que eles estavam utilizando, então paracetamol, cimetidina, enfim, né, anti-inflamatórios, analgésicos, etc., né, cortisol, enfim, aqui, prednisolona. E observa aqui, quais eram as espécies vegetais que eles estavam utilizando. Então, percebam, pessoal, que não é só uma única espécie vegetal. É um blend de espécies vegetais. É uma mistura de muita coisa. Então, se você ver aqui, esse paciente usava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espécies vegetais, tá? Então, ou seja, é um blend. Então, isso aqui são drogas vegetais, é uma mistura de espécies vegetais, mas que quando associados aqui a medicamentos alopáticos convencionais, né, que são rotineiramente utilizados para pacientes que são admitidos no hospital, causou uma hepatotoxicidade, né, uma injúria, enfim, uma colestase, etc. Ou seja, natural, a gente fala, né, que é derivado de espécie vegetal, mas no mundo real pode dar alguma complicação. Como a Gabriela falou, mostrou com relação ao chá verde, mas principalmente quando parece que a gente associa aqui diversas espécies vegetais. E se você pegar para ver quais são as espécies, a gente vê aqui, a gente observa alcaçuz, chá verde, que mais? Canela, tipos de laranja. Então, percebam que são coisas que a gente utiliza de fato no dia a dia, né? E que a gente tem a ideia errônea que quanto mais a gente utilizar, melhor para a saúde, quando na verdade não é assim. Tá? Então, esse é mais um mito aí, tá dentro do que é cringe, né? Que a gente fala dentro da fitoterapia, para a gente poder ter cuidado com isso, tá? Então, enfim, então eu queria complementar a tua fala com relação a isso, Gabi, e aí eu vou largar aqui a apresentação, tá? Então, acho que deu para entender aí que não é porque é derivado de espécie vegetal que é seguro, né? Então, a gente tem que saber, de fato, realizar esse uso racional. Tá sem áudio, Gabi, tá sem áudio. Mutei porque a Sofia estava gritando aqui, esqueci que eu mutei. Tranquilo. Tá, perfeito. Vamos dar uma rodada pela fitoteca, pode ser? Pode ser, fica à vontade. Compartilhar aqui. Vê se vocês estão vendo minha tela. Tá sim. Você está vendo a fitoteca aqui? Tô vendo. Tá, ótimo. Tá vendo. Eu tô logada já, tá, gente? Então, essa é a área de login, quando a gente entra, e aí tem a fitoteca, aprendendo a prescrever.
as coisas sobre a sua conta, uma playlist. Então, aqui a gente deixa cursos gratuitos para os assinantes poderem entrar. Aqui no Aprendendo a Prescrever são alguns modelos de prescrição para facilitar a vida de vocês, para vocês aprenderem como que vai fazer a prescrição. E aqui na Fitoteca é onde a gente encontra as plantas, tá? Então, olha, a gente tem aqui fitoterápicos, óleos essenciais, patologias e sistemas. E aí, vamos supor, eu quero prescrever, a gente falou bastante hoje aqui sobre cúrcuma, né? Eu quero prescrever cúrcuma longa. Eu não sei o nome científico dela em latim, eu só sei cúrcuma. Tudo bem, pode digitar cúrcuma e aí ele vai achar tudo que tem esse nome cúrcuma. Olha, e eu vou ler a indicação. Tem aqui uma e tem a outra. Então, a que eu quero não é a azeduária, é a longa, porque eu li aqui e já descobri. Vou acessar a cúrcuma longa. Quando eu acesso, a gente tem a foto da planta. Todas as fotos da plataforma fomos nós que tiramos. Então, o nome científico, o nome popular, como que você vai encontrar em artigos, em publicações, em revistas, cúrcuma, açafrão da terra, etc. A parte utilizada, que é o rizoma. A cúrcuma é uma planta que a gente tem tanto apresentação magistral, então eu posso prescrever para farmácia de manipulação, quanto apresentação industrial, tá? Então, na magistral eu tenho o pó, o extrato seco a 95%, a tintura e tem também a possibilidade de decocção e alimento. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então, sobre a planta, parte utilizada, propriedades, todos os constituintes químicos dela, e a gente também colocou para vocês, que já é uma atualização que subiu, todas as classificações das plantas, inclusive a gente classificou as brasileiras, a classificação da medicina tradicional chinesa, tá? Então, por exemplo, a cúrcuma é uma planta aromática, amarga e levemente amornante, ok? Indicações da cúrcuma. Mecanismo de ação, todas as plantas que têm mecanismo de ação elucidado estão aqui elucidadas na Fitoteca. Se você entrar numa planta e não tiver mecanismo de ação, significa que isso não foi publicado, tá? E tudo que está aqui é baseado em evidência. A gente bota o que tem publicação, tá? Nada é na nossa cabeça. Contraindicações, então a gente falou hoje, né? Não é porque é natural que não vai fazer mal. Todas as plantas vocês vão ver que vão ter contraindicações. Fala, tem aplicativo, fala. Tem um aplicativo do celular, tem um aplicativo mesmo ou só no site? Ela é um site responsivo, né? Ela abre no celular, no computador, em qualquer mobile. Tá. Tem uma forma que você consegue baixar o ícone para o seu celular, eu até tenho no meu o ícone direto, Entendi. Que aí quando você clica, ele já te leva direto para o site. Mas Entendi. Ainda não é um aplicativo, ela é uma plataforma igual o PubMed, o Examine, tá? É um site responsivo. Como que eu posso prescrever? Então, se eu quero magistral para farmácia de manipulação, o pó, dose mínima e máxima. O extrato seco a 95% de curcuminoides, doses mínima e máxima. Se for a tintura, dose mínima e máxima. Se eu estiver fazendo a decocção, então comprei o rizoma na feira ou tenho ele plantado, né? Como que eu posso fazer? E na forma de alimento, como é que é essa sugestão? Aqui a gente tem diversas publicações. Quem são essas publicações? As que a gente utilizou para fazer a referência e publicações também atuais. Está subindo uma atualização dentro em breve, já está começando a programar, que a gente vai separar aqui, porque isso foi um pedido até dos nossos usuários, a gente vai começar a separar quais são as atuais, então, o que está sendo lançado. Então, tem uma que outro dia estava aqui, ó, 2021. Eu estava atrás estudando, achei uma publicação de cúrcuma super recente e já subi logo na plataforma, tá? Então, a gente vai separar o que é publicação efetivamente que foi utilizada para fazer, né, aqui a revisão e o que é oral, tá? Oral não, o que é atual. Aí, por exemplo, uma dúvida que todo mundo tem. Eu prescrevi uma padronização e a farmácia só tinha outra. Como que eu vou recalcular a dose mínima, a dose máxima? Ferrou. Mentira, é só entrar na Fitoteca. Então, aqui, ó, botei astragalos, que eu sei que é uma planta que tem várias padronizações nas diferentes farmácias.
Então, vamos acessar o astragalos. Vamos lá. Nome científico, nomes populares. Então, como é uma planta, né, da medicina tradicional chinesa, tem o nome dela aqui em chinês. A parte utilizada, o astragalos eu não tenho na indústria. Ah, eu esqueci de mostrar a parte industrializada da cúrcuma para vocês, mas ela estava lá. A gente volta depois. O astragalos não tem na indústria, só magistral, tá? Então, sobre a planta, mesma coisa, ó. Parte utilizada, propriedades, constituintes, classificação da MTC, as indicações de astragalos, as contraindicações, como que eu vou prescrever? Então, se a farmácia tiver um extrato seco de 70% de astragalosídeos, eu posso fazer de 300 a 600 miligramas. Ah, mas a que tem aqui do lado é de 20% de astragalosídeos. Tranquilo, vai de 350 a 700 miligramas. Ah, mas eu só encontrei a 0,4% de astragalosídeos. Moleza, vai de 1.000 a 2.000 miligramas. Então, a ideia é facilitar a prática clínica do prescritor, tá? Facilitar a vida de vocês quando vocês estão lá no consultório e precisam prescrever para o seu paciente. Então, mesma coisa, tintura, decocção e aqui as publicações que a gente tem, né, do astragalos, tá? Deixa eu só voltar lá na cúrcuma para vocês verem onde que fica a parte industrializada aqui, ó. Como prescrever. Se eu trocar aqui para industrializado, a gente traz todas as formas industrializadas de cúrcuma que tem e o laboratório, a dosagem e a posologia, tá? E o número de cápsulas que tem na caixa para você já poder calcular direto o tratamento do seu paciente, tá? Aqui também, né, quando a gente fala, você pode procurar por patologia. Então, assim, ó, comecei agora, não sei nada ainda de fitoterápico. Meu paciente precisa de alguma coisa, está com pós-Covid, precisa de alguma coisa para memória. Então, quando eu digito memória, tem uma lista de todas as plantas que podem ser utilizadas para memória, tá? E aqui, você entrar aqui, ó, bacopa, que é uma planta que eu gosto muito. Vamos acessar a bacopa. Então, nome científico, sinonímia. Então, se você vê em algum artigo e não tiver certeza, você pode vir aqui conferir se é sinonímia. Nomes populares. A bacopa tem magistral e tem industrializada. A parte utilizada são as partes aéreas, né? Tudo que está acima do solo. Então, aqui a mesma coisa, classificação, indicações, mecanismo de ação da bacopa. Então, como que ela vai fazer a ação dela? Contraindicações, como que eu vou prescrever? De novo, se eu estiver falando de magistral ou se eu estiver falando de industrializado. Publicações sobre a bacopa, tá? E só para finalizar, eu quero mostrar para vocês as sugestões de formulação. Espera aí. Então, por exemplo, se eu entrei numa patologia, eu tenho aqui, ó, para depressão. A gente já tem sobre a patologia, tudo que você precisa saber, relacionadas ao sistema nervoso, todas as plantas que você tem com relação à depressão. Então, você encontra aqui, ó, uma série de plantas e sugestões de formulação. Todas elas sempre com as doses mínimas, que é para você, né, ajustar de acordo com as necessidades do seu paciente, mas aqui sinergias de como você pode... Não é receita de bolo, né, Caia? A gente sabe disso, mas como você pode começar, ou de plantas que vão ter interações positivas para que você possa utilizar com o seu paciente, tá? É basicamente isso. A gente está subindo todos os óleos essenciais, então tem muitos óleos essenciais, com sugestão de formulação também. Vai subir punks, estamos subindo daqui a alguns meses, né? Que a gente está acabando de fazer sugestões de formulações tópicas, porque tem, né? Não tem só nutricionista, tem médico, fisioterapeuta, farmacêutico, enfermeiro, então, enfim, tem uma série de profissionais de saúde. E é isso, estamos trabalhando o tempo todo para vocês, tá? Quem é aluno da Prati pode assinar a fitoteca pelo plano Nós Fitamos, que é esse aqui, ó,
que a anuidade é bem mais barata, tá? Então, a Prate Ensino é uma parceira, uma instituição parceira da Fitoteca. Se você é um aluno Prate Ensino, você assina a anuidade por um valor com muito desconto, tá bem? Caio, alguma dúvida? Acho que é isso, né? Não, acho que isso é bem legal, pessoal. Então, fica a dica, né, da Gabi com a Fitoteca, né, que seria essa base de dados aí para o prescritor. Então, você que é profissional de saúde, né, e que tem uma fonte de informação fácil, acho que bem legal, tá? Então, joga ali, ó, fitoteca.com, né, fito com PH, acho que é ótimo para quem precisa, trabalhar com isso, né? Ver o uso tópico, enfim, quem é profissional de saúde, né? Que é o foco aqui dos nossos webinários, enfim, e da nossa pós-graduação, que são os profissionais de saúde que têm a habilitação, né? Para poder estar prescrevendo. Então, farmacêutico, o médico, o enfermeiro, né? O nutricionista, enfim, essa ampla gama de profissionais. E até o Rafael fala aqui, né? Ó, depois que eu vou tatuar, daqui a uns anos eu quero assinar. Perfeito, Rafael. Então, essa é a ideia, aperrei a Gabriela para poder ter um desconto aí na assinatura. Tá, eu quero falar, tem mais alguma coisa para falar, Gabi? Não, quero só agradecer a presença de todo mundo, agradecer o convite. Mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui no FitoWeb. Eu adoro a Prate Ensino, é uma instituição, né, que eu dou aula na pós, uma instituição parceira da Fitoteca. Então, estou à disposição sempre para o que vocês precisarem. E me Perfeito. segue no Instagram, gente. Segue lá, entendeu? Para fortalecer o leitinho da criança. É legal a gente falar isso. Eu queria, Gabi, só para finalizar, vou aqui compartilhar a tela, tá, pessoal? Vou voltar aqui para aquele mesmo slide lá. Confirma para mim se vocês estão vendo. Estamos. Então, né? Que é relativa àquela questão de emagrecimento, tá? E aí eu vou combater esse fato cringe, esse mito, mas na verdade eu vou colocar mais perguntas na cabeça de vocês do que dar uma resposta assertiva, né? Até porque a gente tem que saber um pouco do contexto das coisas. Enfim, mas com relação a isso do emagrecimento, né? Eu acho que quando a gente fala muito em fito, né? Enfim, suplementação e emagrecimento, a gente precisa entender um pouco do contexto das coisas e, principalmente, aqui, ter um posicionamento racional, né? E saber contextualizar o que um trabalho científico fala, ou seja, é sempre ter uma desconfiança. E nesse sentido, por exemplo, eu dei uma palestra até para um evento do Leandro, Gabi, lá da Unicap, né, uma universidade de Pernambuco, e a minha fala foi discutir um pouco sobre suplementação, né? E aí eu estava com diversos suplementos e fitoterapia no emagrecimento, né? Ou seja, até fiz uma pergunta: qual é a evidência que se tem, né? Porque será que, por exemplo, um determinado fitoterápico promoveu um aumento de perda de gordura de 1 quilo em um ano em um paciente obeso? Será que de fato é clinicamente considerável, né? Então, essas perguntas que a gente fazia durante a apresentação. E aí, pessoal, eu sempre... Opa! Peraí. Eu sempre... Deixa eu dar um aqui. Eu sempre faço essas perguntas, né? Quando a gente fala de maneira geral, será que promover lipólise garante emagrecimento? Né? Então, a gente observa muitas pessoas mostrando alguns trabalhos com aumento da oxidação de gordura, ou promover o aumento da lipólise, né, que é a quebra de gordura. Será que, de fato, isso garante emagrecimento? Né? E nesse sentido, tem muitos mitos em volta. Né? Será que low carb é a melhor estratégia? E aí eu trago esses trabalhos aqui, que a gente precisa, que eu falo do caso Citrus sinensis, né, que a gente vê muitos falando muito dessa espécie vegetal, mas precisa ter parcimônia, né? Da mesma forma que sempre tem, né, Gabi? Todo ano tem... Agora me fugir. Eu já vi publicação no Instagram mostrando, ó, a evolução dos mitos na nutrição. Em 2012 era, sei lá, 2015 suco detox, 2016 era... enfim, sempre tem um alimento, sempre tem uma coisa mágica, né? E aí, nesse sentido, eu trago
o caso do Moro, né, extrato de Moro, Morosil, que ele, enfim, mostra, aumenta a capacidade antioxidante, né, aumenta, enfim, melhora esse aspecto anti-inflamatório, melhora esse aspecto do ponto de vista de defesa antioxidante, aumenta enzimas antioxidantes, tipo a SOD, né, que é a superoxismutase, a glutationa peroxidase. Aí aqui eu trago 2 trabalhos com citros, né, com o extrato de Moro, justamente tentando responder essa pergunta. Mas eu deixo a pergunta, né, é mais uma questão de estar sabendo problematizar. Nesses trabalhos aqui, eles avaliaram, por exemplo, apenas alguns perímetros, né, cintura, relação cintura-quadril, e será que a gente tem como confiar cegamente que o emagrecimento a gente pode estar avaliando pelo perímetro da cintura, né, pela relação cintura-quadril, né? Será que perder peso, reduzir o peso na balança é a mesma coisa que emagrecer? Então, quando a gente começa a falar em emagrecimento, especificamente a fitoterapia, vai ter muita coisa, né? Vai ter muita coisa que atua por diferentes mecanismos de ação. E na minha fala dessa palestra, que eu me já algumas semanas, acho umas 3, 4 semanas, eu discutia justamente isso. Então, para a gente não ser cringe, né, com relação à fitoterapia, com relação a esses mitos, é importante a gente tá sabendo criticar, tá? E nesse sentido, eu mostro isso aqui para vocês, né? Essa figurinha aqui, né? Que é um trabalho publicado ano passado, que ele começa a discutir um pouco o trabalho de revisão, tá, pessoal? Com relação ao emagrecimento, é um trabalho que desse grupo de pesquisa, desse site, né? Esse japonês, eles estudam muito questões relativas à termogênese adaptativa. E o que seria isso? Seria uma fase pós-emagrecimento inicial, né? Então, aí tem aquelas pessoas que começam a fazer uma dieta, emagrecem, e chega um momento que mesmo eles comendo bem pouquinho, eles não continuam a emagrecer. Isso já é um fenômeno bem conhecido, né? Que a gente chama de termogênese adaptativa. Pois bem, só para deixar essa pergunta para vocês, esse aqui é um trabalho de revisão, um trabalho mecanicista, mas eles têm trabalhos publicados em seres humanos, né? De revisões com trabalhos em seres humanos. E aqui fica essa pergunta, será que a gente pode estar utilizando esses ativos aqui, né? O mentol, enfim, extrato de pimenta vermelha, extrato, enfim, catequinas, a gente pode também colocar aqui alga marrom, né? Enfim, que é o Fucus vesiculosis, do ponto de vista de estar retardando essa adaptação, né? Ou seja, retardando essa termogênese adaptativa, ou seja, nosso corpo se adapta, né, ao processo de emagrecimento, que é esse termo termogênese adaptativa, mas será que tem como a gente estar vencendo essa adaptação do nosso corpo? Ou seja, será que a gente utilizar esses ativos, né, na dieta do nosso paciente, né, uma prescrição de uma formulação magistral, será que eles vão ter o mesmo efeito antes ou após a termogênese adaptativa? Tá? Então, fica essa pergunta. Então, o que a gente quer dizer? Que a gente tem que estudar, né? Inicialmente, a gente tem que estar ciente de diversos aspectos, mas, principalmente, levar em conta a individualidade do paciente, né? Dos nossos pacientes. Vou tirar aqui, por quê? Porque, a depender do contexto clínico do paciente, um determinado fitoterápico ele pode ter um efeito positivo, um efeito negativo na saúde do paciente, ou não ter nenhum efeito. Então, lembre, a Gabi mostrou, por exemplo, um paciente usando aí o chá verde, né, em excesso, tendo uma falência hepática. Eu mostrei aqui também alguns trabalhos, pelo contrário, mostrando o chá da sálvia, falando no suco de romã, o chá da sálvia tendo efeito benéfico do ponto de vista de cognição, e o suco de romã tendo efeito maléfico, né, causando priapismo. E também aí mostrou mais alguns trabalhos relativos à segurança, que quando você associa um medicamento alopático convencional com um medicamento fitoterápico, pode causar uma interação e ter, novamente, aí um efeito hepatotóxico. Ou seja, a gente fala nesses mitos da fitoterapia e tem que saber, principalmente, conceitos básicos e saber a individualidade do paciente, né? Ou seja, a saúde do paciente, o que porventura ele use e por aí vai. Beleza? Então, pessoal, é isso. Então, fiquem ligados. Ó. Eu coloquei aqui, para quem não viu os artigos, eu postei os artigos aqui, né, os links dos artigos, tá?
que a gente comentou aqui enquanto a Gabi estava falando. Eu coloquei um artigo de revisão mostrando um pouco da aplicação de chás, tá? A aplicação de chás na saúde. Então, muita coisa interessante, principalmente na saúde da mulher, tá? Mulher com relação a estimular a produção de leite, reduzir sintomas de TPM, melhorar a qualidade do sono, enfim. Então, nesse trabalho tem essas discussões. E também eu passei o artigo da Sávia para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. A gente vai estar disponibilizando, ao que tudo indica, no futuro, esse webinário lá no YouTube da Prata Ensino, tá? A Priscila perguntou, vai estar no Telegram os artigos? Qual Telegram? No meu pessoal? Posso postar, Priscila. Então, tem isso, posso postar. Mas já está lá, tá? Já está lá. Se você colocar sálvia e se você colocar chás, vai estar lá. Coloca no campo de busca, que já vai estar lá, tá? E aí, fiquem ligados aqui no Instagram da Praticine, nas redes sociais, porque a gente sempre vai estar divulgando quando esse webinar estiver disponível no YouTube. A gente também vai estar falando dos próximos webinários, enfim. Então, a ideia é sempre estar fazendo esse tipo de evento, esse tipo de aula, para estar conversando sobre as diversas nuances da fitoterapia, enfim, e que possam ser aplicáveis no dia a dia. Beleza? Gabi, tem alguma coisa para falar agora, de fato? Não. Tá, então... Não. Só agradecer, então mandar beijos, obrigada. Tá, perfeito. Então, pessoal, segue lá a Gabi, né, no Instagram, em rede social, a gente sempre está gerando conteúdo, então vale a pena seguir, tá? Então segue a Gabi, me segue também, né? Segue o perfil da Praticino. Então a Praticino, além da pós-fitoterapia, tem outras pós-graduações, tá? Então dê uma olhadinha lá, que se for mais a área de vocês, então a Praticino é para profissional de saúde, tá? Então acho que vale super a pena estarem seguindo. E lá sempre tem um movimento, sempre tem lives, né? Toda semana tem live, enfim, tá? E aí vocês dê essa força aí, tá? E também para a gente estreitar a relação, né? Trocar uma ideia, conversar, né? Tirar dúvidas, enfim. Então, fique à vontade, beleza? Então, é isso, pessoal. Eu vou estar encerrando agora aqui mais esse webinário. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, fala comigo, fala com a Gabi, tá? Aperrei a Gabi, que a Gabi, ela é mãe, então ela não dorme, então ela sempre está acordada de todo jeito, tá? Tô mesmo. Eu mando mensagem pro Caio 2h da manhã, meu Deus. Pois é. E é isso, tá, pessoal? Então é isso. Bom final de semana para vocês. Boa noite e até o próximo webinário. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.